Boa noite. Boa noite. Oficialmente, boa noite. A gente vai começar agora. Será? Alô? Tá. Esse aqui é muito simples. Essa proposta, né, de performance de um dramaturgo. Então, a priori, eu vou ler, vou mostrar esquemas e vou falar um pouco do processo, do que eu estou investigando agora e de coisas que me aconteceram durante o processo, né? Durante todo esse ano, né? Sobretudo a partir de julho. Bom, aqui, vamos quebrar logo algum espaço. O espaço é mais ou menos minha casa. Minha casa é assim. Não assim, desse jeito. Mas aqui tem uma mesa, a mesa é redonda, tem cadeira, uma cadeirinha bacana. Tela, de tudo quanto é jeito, prancheta, papel também de tudo quanto é tamanho, porque cada papel para mim ele tem uma coisa diferente, é uma tela, uma telinha. Então assim eu vejo uma coisa, assim eu vejo outra, e aqui eu vejo outra coisa, e assim as coisas vão se fazendo. Outra coisa são os diários, né? Os diários, isso aqui é produção para isso que vai acontecer. Aqui tem dois tipos de diário. O diário corrido, que é o da vida mesmo, que eu vou fazendo. E esses 4 é desse processo aqui, que a gente vai ver. Um tempo eu comecei a não pensar mais em diário. Assim, diário, a confissão, ou tipo, o recolhido do dia. Comecei a pensar em livro. São livros, né? Passei a titulá-los. Por exemplo, esse aqui é Armadura Sóbria, Libido, Liberdade. Deixa eu ver outro aqui. Estudo de dramaturgia ou engenharia de procriar. Em nome do Pai, o pra quê da máquina, e por aí vai, né? E aqui está a Aurora, né? O Aurora 1, 2, 3, 4. Bom, para mim esse é o livro, o romance. Aqui é a peça. Aqui é a armadilha. Aqui é o que eu vou jogar, sabe? É o que eu tirei daqui para jogar aqui. E daqui também. Bom, aqui tem mais ou menos o caminho de produção do texto, que começa aqui, esse vulto de coisas, de ideias, vai se esquematizando aqui. Isso aqui são peças para fazer peças, digamos assim, sabe? Pecinhas. E aqui é a versão penúltima. Essa aqui é a última versão que eu ainda estou escrevendo. Eu terminei de fazer esse texto hoje, esse que eu vou ler. Não o texto em si, eu terminei hoje 10 horas. 10 horas. Foi. Esse aqui eu terminei há 3 dias atrás. Então esse aqui já é um retrato desse, digamos assim. Bom, é isso. O que vai acontecer aqui, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou ler isso aqui, essa peça para mim. E depois a gente vai dar uma passeada aqui. Depois a gente vai passear no processo. Que para mim essa é a língua outra, sabe? Essa é o processo de imagens. O que eu aprendo, o que eu estou jogando, sabe? A língua, né? A língua outra. Isso aqui é um trato dentro dessa comunicação, é o texto, sabe? Prevendo o interlocutor e tudo mais. Bom, deixa eu ver. Vou começar. É um texto que são 13 páginas, eu vou parando. Estava lendo ele agora há pouco. E ainda tinha uns buracos, né? Ainda não estava. Até agora há pouco eu estava rabiscando ele. E vinham uns buracos, vinham uns cortes, né? Coisas que tem. E esse é o risco mesmo.
Acho que é o risco que eu queria meio que externar, sabe? Me colocar realmente nesse risco de trazer um texto que não é o texto bem acabado ainda. É o texto desacabado. É o texto que me acabou. Então, vamos lá. Então, eu vou lendo, vou parando, a gente vai conversando, depois a gente vai para cá, a gente joga a conversa, e aí por aí a gente vai. Deixa eu ver se eu consigo abranger todo mundo. A roupa, essa roupa aqui, é a roupa, é tipo assim, um conjunto no qual eu me sinto bem arrumado, sabe? Tipo uma camisa, uma calça, um tênis, um relógio, sabe? Assim, dá para ir para a igreja, assim, sabe? Uma missa, fazer uma entrevista de emprego, sei lá. É mais ou menos isso. Assim eu dou aula também, não sei porquê. Eu me sinto protegido de calça. Então, vamos lá. O autuado e o autor. Este corpo eu que te falo é de um dramaturgo que neste agora texto faz às vezes de um performer. Em linhas gerais, me defino para ti como um ser possuído por um quadro de ansiedade muito forte. Porém, a ansiedade é uma palavra vaga para as ondas de um não sei que me dá medo, que me invadem, rompendo meus íntimos, feito um arrebento de emoção bruta. Este é o drama que me abre, me parte, pois me navega, me puxa e por vezes me naufraga. Nos ápices das crises, eu sinto meu corpo indo embora, feito um bicho acuado. Não há razão, só instinto. Ali está ele, crisado, prestes a tudo, a saltar em qualquer direção. Dramatiza o fim, o traumado, antes que ele aconteça, como que acometido da grande hora H, crise, clímax e esvazio. É isso que acontece. Eu perco a cabeça e já não sei mais o que está acontecendo, o que é real ou não, o que é grande, ou o que é pequeno, o que é o de ontem, o que é para ontem, o que é de hoje, de sempre, ou do imenso amanhã que nem nasceu e no meu sentir já se arvora, assombrando, sombrando. Não por ser grande, de fato, mas por ser vultuosa, sombra projetada. Pode ser um pequeno rato, pode ser um cão danado, sombra, basta sombra, olho oculto que vigia, olhar cortante, invisível, afiado. Se você pensa que você vai morrer numa crise, você vai morrer, o corpo anuncia. É como se ele atuasse a morte com M de nome próprio, ou fosse, melhor dizendo, autuado por ela. Mas antes disso chegar, muita coisa acontece, pois não é uma situação de ansiedade, é um quadro que me veste e me veste. É um negócio que eu tenho. Uma espécie de sistema amplificador que aumenta a minha ação, a projeção da minha possível ação sobre determinado algo. Facilmente, qualquer coisa vira tudo, vira uma grande coisa. Uma saída, a grande saída. Um trabalho, o grande trabalho. Um medo, o grande medo. Um alguém, o grande alguém. Basta que algo me toque de alguma forma ali, onde a carne é nua, num íntimo que se esconde revolto, furaqueio-me e vou me jogando todo para fora, até o oco. O oco. É aí que a morte chega. Preciso constantemente me trabalhar. Ficar atento ao presente, perceber este corpo cindido, meu corpo altamente performático, que manifesta sintomas de doenças inexistentes, que potencializa dores e reações que me expressa, que me energiza, que me guarda, que me protege, me solta e me salta. Corpo projetor, ator, pele em flor. E o teatro, nesse sentido, e é por isso que a gente está aqui, sabe, para falar de teatro, é o lugar, sim, um dos múltiplos lugares, para além e para quem dos consultórios médicos, onde eu posso trabalhar a questão. Questão essa que atravessa inúmeras camadas sociais e tem a ver não apenas com a condição deste corpo de mim vazante, mas também tem a ver com aquilo que se demanda dele, o que se pede dele, o que se especula nele e o faz também performar. Pelo viés da ansiedade, podemos falar de presença. Tem aquela coisa, fica presente, né? Olha o presente, é tão difícil. De atenção, de drama, de corpo, de ação, energia, de cena, de verdade, de emoção,
do olhar do outro, do cerco da plateia, transbordando os limites dos palcos institucionais para ações no mundo. Pois cada corpo ou grupo requer teatros diferentes. O olhar do vitimado, do acometido, coitado, ou piedade, ou trato clínico que te coloca sempre na posição do inferno, não me servem. Preciso partir desta fragilidade para reencontrar potências, pois não sou um erro ou um torto a ser ajeitado. Sou um outro, uma outra dramaturgia, que parte disso, que se pare nisso, que nasce disso, que é isso sim. Eu sou isso, eu sou isso. E aqui tem uma coisa, um pleito que eu gosto, que é de não pensar, tipo, uma doença como transtorno. É um diferente, na verdade. E vários transtornos psíquicos, eles têm a ver com energia, têm a ver com múltiplas coisas, sabe? São ações que, quando a gente pensa em normalizar a loucura, ou curar a loucura, ou chamar a loucura de loucura, porque não é loucura, é perder a chance de olhar de outro jeito a normalidade, saca? É mais ou menos isso. A armadilha do ato. A primeira proposta dessa performance era desmontar um processo de criação de Aurora do Bonfim, que é a Aurora Bruta. O Aurora do Bonfim é outro conto. O primeiro texto de ficção que fiz para eu mesmo atuar, melhor dizendo, para me pôr em jogo no entre mínimo do autor com o espectador. Queria descortinar este processo e falar do dizer que a escrita não dá conta ou não conta, desse silêncio que se morde atrás das palavras, deste pensar que pena que tanto pena para se encontrar. Porém, tudo isso me trouxe inúmeras marcas, nascentes de íntimos refluidos, que não consegui descortinar aqui. Ao processuar estas memórias, comecei a tocar em pontos que me são muito íntimos e caros, pontos frágeis, porque delicados, onde intuir ser o início de toda essa ansiedade, essa ânsia. Em poucas palavras, resumindo o melhor que eu posso, a Aurora do Bonfim, para mim, é uma cama de hospital. Era quando estava enfermo quem sentia meu corpo sendo meu, pois ali sentia a atenção única, apenas para mim, distante do meu irmão mais velho, do qual fui, quando pequeno, tenra sombra. Sim, a doença me fazia filho único. E meu irmão é gêmeo, né, e mais velho, acho que a doença, quando eu ficava com pneumonia, ela me dava esse, sei lá, um lugar idílico, não sei o que é isso, sabe? E aqui eu paro, sabe, de tocar nesse ponto. Cadê? Aqui eu paro, pois aqui começa a tocar encruzilhadas que só compartilho com quem é próximo, para quem eu possa olhar direto nos olhos e sentir segurança de me jogar, ainda sem forma nos braços. Durante o processo, me senti invadido por este possível terceiro olho do espectador desconhecido, o outro visitando minha casa nua, sondando meus corredores, fazendo barulho, mexendo nas minhas peças, especulando aquilo que me é precioso. Dar-me para olhos terceiros é me deixar capturar. Mais ainda, se isso solta de mim e vai parar em imagens, fotos, redes, nisso, daquilo, mais olhos, agora mecânicos, me processando. Sinto-me revirado, remexido. Ao tentar expor os meus íntimos, os íntimos do meu texto, descobri que precisava era guardá-los bem e mostrar para ti, para vocês, o espectador, não o eu bruto da coisa, mas o jogo que se desprende para que o leitor aí se jogue e se experimente, pondo o seu eu em risco. Uma peça, para mim, é literalmente uma armadilha. Você entra, é atraído por ela te pega, te mói, te faz alguma coisa, te nhaque, sabe? E daí tu sai. É uma estrutura, uma armadilha. E a armadilha, aqui eu escrevi tudo, a ideia de que peça é igual a armadilha, para mim é muito interessante. Foi uma chave muito legal, porque se tu pensar que peça é play, é jogo, né? E o jogo ele requer uma estrutura, tipo um toma lá da cá, ou uma pequena, uma pá, uma isca para você entrar, sabe? Você caminha, a peça te prende. E aí eu comecei a estudar armadilha de tudo quanto é jeito. Armadilha de pesca,
o curral, armadilha de isca, armadilha de discurso também. Porque um ato, por exemplo, uma briga, ou uma ofensa, ou uma reza, pressupõe um pequeno jogo. Um pequeno jogo, que é uma armadilha, né? Uma estrutura que quebra. Na hora que você trisca, ela te leva. E você vai com ela. Por coincidência, né, entrando no universo das armadilhas, eu fui descobrindo que a câmera de foto, né, a câmera de cinema, é uma armadilha também. É a mesma estrutura, sabe? É de fato uma coisa que pressiona e tem um... Sabe? Você arma a câmera, um set ele é armado, a câmera é armada, você arma ela e você tira alguma coisa, né? A superstição dos nossos antigos de que a foto rouba o espírito não é de todo infundada. Na verdade, possui grande fundamento. Se eu te fotografo, eu tenho a tua imagem, aquilo que emana de ti num determinado momento é capturado por um negativo, algo que retém o isso que emana e se solta de ti. Posso revê-lo, posso editá-lo, posso inclusive... se eu fotografo o teu sorriso é meu, o brilho dele é meu. Posso revê-lo, posso editá-lo, posso inclusive rir através dele ou escarná-lo. Se eu filme o teu sorriso, vou um pouco mais longe. Tiro para lá de 20 fotos por segundo. Olho, teu sorriso se repetindo, teu sorriso se criando, o brilho do teu sorriso revivendo. Teu sorriso é meu, de novo. E quantas vezes eu quiser. A câmera não é uma invenção que se volta ao puro entretenimento, cuidado. Ela é fruto de uma fascinação que move o ser humano e recorta universos da física, da química, da matemática, da religião, do imaginário popular. A luz, que em primeira instância é vida bruta. E aí está o sol, fabulosa explosão, para provar. A câmera tem 3 dispositivos típicos de toda armadilha. Uma pressão, um dispositivo de pressão, outro de captura e outro de disparo. A pressão é exercida pela lente que converge o máximo de raios de luz para um só ponto. A lente faz isso, ela chupa a luz, digamos assim. A captura é operada pelo filme que recebe, prende essa luz pressionada, o negativo, chapei. Por fim, o disparo, o sistema automático que arma e se solta abruptamente num piscar de olhos, como um tiro, clique. Esse último detalhe, o sistema automático de molas e travas, faz com que a câmera se assemelhe diretamente com um revólver, no caso de uma câmera de foto, e com uma metralhadora, no caso de uma câmera de cinema. Ambas, em inglês, atiram. They shot. Olha aí, foi atirado. Quando pressiono o gatilho do revólver, eu sei que uma bala sai e pode tirar a vida de alguém. Quando eu pressiono o gatilho da câmera, o que ela tira? A luz, sim. Mas a luz, como disse, além da vida em si bruta, é a simbolização de muita coisa. Espírito, Deus, fogo, inteligência, olhar, ouro, fortuna, beleza, essência, magia, é o que me veio agora. É isso que a câmera tira, ou pode tirar, além da luz. É evidente. Se a metralhadora tem poder de fogo, a câmera tem poder de luz. Ela amplia o objeto olhado, destaca-lhe os pontos, ressalta contornos, é um olho mecânico que inscreve olhares e escreve formas de olhar. Uma máquina que atira olhar e tira a luz no amplo e estreito sentido da palavra. A luz, luz, e a luz, 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 espírito. Começa a pensar o drama a partir desse mecanismo, saca? Porque drama é aquilo que se tira de um determinado objeto ou sujeito no instante em que a pressão é exercida sobre ele e essa pressão ou o que pressiona que tira o que está dentro. Bom, vou explicar isso aqui. Precisa ser explicado. Bom, se eu te pressiono, se eu te boto numa situação dramática, eu vou te pressionar. Eu vou criar como é que se diz? Um cerquinho. Quando eu te pressiono, aí sai. Se eu te boto uma urgência, alguma coisa vai sair de ti. É uma aparelhagem. Se, por exemplo, eu estou com uma arma na mão, tem uma pressão exercida aqui. E existe um ato mecânico dentro do drama. Não necessariamente subjetivo, sabe? O drama, por que se parece com a câmera? Porque esse pá
do drama, isso que solta de ti, ele só é drama se capturado por um terceiro olho. Saca? O drama é externo. É o interno vazado por externo, por uma pressão. Esse é o drama, sabe? Isso que vaza da gente. Isso que vaza e o outro olha. Então tem drama de ninguém, tem drama de alguém, tem drama de gente grande, tem drama de gente pequena, tem drama. Mas observem, sempre há uma pressão. A pressão de um assalto tira o quê de drama? Mas por ora não metaforizemos, o drama é extraído da pancada, da mordida, da pressão, do aperto da facada, do clique, creque, traque, que tira o isso de dentro, o valor de dentro bruto, a partir dessa pressão. Há uma violência aí que está estritamente ligada ao sistema de captura do drama. Porque o drama é a imagem que sai e é capturada. Se vemos apenas a imagem, o que sai, o efeito da pressão, esquecemos que houve ali uma extração. A pressão e o tiro, e o que se tira, estão lá, fica. Pois há imagens que são muito caras de se fazer. Há imagens que custam milhões e milhões. Imagens feitas sobre muita pressão e sobre muito tiro. E a pergunta é, para atirar em quem? Quando o herói de cinema americano espanca um monstro estrangeiro, o chinês, o russo, o latino-americano sempre é outra galera. Quebrando-lhe inteiro no pau, oblitera-se duas coisas muito importantes. Que aquilo é um efeito dramático que tira do corpo fictício do bandido, sempre outro, uma sensação, um sentido de ação, que dá a sensação de proteção, de alívio, de justiça, mas não é justiça, veja. É um efeito de uma ideia de justiça. Algo foi aberto com tramas e pancadas para que isso fosse sentido em todo o seu esplendor e glória. Mas a violência maior não está necessariamente aí. Nessa representação do mal sendo mais uma vez espancado e morto pelos loiros, literalmente loiros, da justiça. A violência em seus meios de produção, pois todo efeito é feito. Todo efeito é feito. Todo efeito é feito. Estamos falando de máquinas poderosas, sobre as quais incidem pressões de mercado, ideias dominantes, investimentos bem traçados e tudo isso também com imagem. Está na ação do diretor, pois esta imagem é um objeto de venda, não a venda pequena de varejo, do deixa ver se eu quero ainda, tal. É coisa de venda ampla, mordaz, que injeta valores, padrões, hábitos, capaz de te dizer com toda certeza, é isso que tu quer. E aí o quadro se inverte, pois é a imagem que abre o espectador, poderosa como o sol, condensada de valores, promessas, fortunas, fetiches. Ela abre o espectador como uma pancada óptica imensa e cega o olho e, ao mesmo tempo, diz onde é que está a luz. O olhar, intenção, lume, brilho, íntima verdade está sendo fundeado, adestrado a tapas de imagens cada vez mais violentas e afagantes, distribuídos a torto e direito pelo mercado voraz que se apropria de todos os recursos de imagens, que fundeia o cinema, as redes, o dizer. O olho é sim objeto de roubo e produto a ser vendido, ou melhor, vendado. Trate de negociar o seu, já dizia Godard, antes que ele seja negócio dos outros. E a armadilha não passou mais a ser a câmera. Eu fui para outro lugar, para outra armadilha, que é a armadilha da venda, do mercado, do marketing. E aqui há um formidável duplo sentido que a palavra propõe. Venda pode ser o efeito de vender. Venda pode ser o feito de vendar. A venda é vender, a venda é vendar. Isso é uma coisa interessante, porque vender, as vendas, o mundo dos negócios trata diretamente da visão, pois vender consiste em criar uma visão, um valor que chama a atenção e pode ser comprado. O objeto vender, pois, e muitas das vezes é o de menos. O que mais importa para o sucesso de uma venda é o valor, a valência que se desprende da coisa, o brilho que reluz aos olhos, atiçando desejos, brilho de isca. O que se vende, no fim das contas, não é o objeto em si, mas a imagem que se faz dele, o que dele brota como grande valor, para que se faça dele, o que se faz dele, o que dele brota como grande valor. É isso. Se tu observar, a venda não tem muito a ver com o objeto. É o que eu faço brotar dele. A Coca-Cola é felicidade. Não é Coca-Cola, gente, é felicidade.
E todo o universo de imagens, que com imagens vai criando a ideia de felicidade desse objeto. E o que é complicado é que essa felicidade é bruta. Ela acaba sendo bruta. Porque ela é para vender, é para encantar. Como se eu não compro a coisa, eu compro o seu efeito, a felicidade que dela bota. Para te armadilhar e me vender, eu preciso achar um jeito de te deixar olhando, um brilho sedutor de te fisgar. E olhar não custa nada. Essa é a grande isca. A venda tem um excelente arsenal semântico de criar imagens, se apropria de várias linguagens, entre elas o cinema, que nasce diretamente da indústria e é indústria. É uma grande armadilha que quero para mim. Sim, quero. É só atrair os fins e se apropriar dos meios. Eu tenho, sim, um negócio. Eu tenho certeza que eu tenho um negócio. Isso que eu tenho só pode ser um negócio. Eu sou um homem com um negócio. J'ai un nombre à négocier. E tudo isso me deixou eufórico, liberto, pois muita coisa deixou de me enganar, sobretudo as ideias de fortuna, de sucesso de bilheteria, de alta performatividade de trabalho, de fama, de reconhecimento, de influenciação, de polêmica midiática. Isso não estava mais me afetando. Isso assalta a gente de uma maneira tal. Porém, certo dia, bastante animado, eu fui comprar uma cerveja. Distraído, coloquei no bolso o celular do comerciante. Em casa, dei-me conta do engano e, sem muito pensar, fui devolver, já que os celulares eram idênticos e meu erro foi honesto. Chegando ao estabelecimento, encontro o dono completamente enfurecido. Ele tinha uma arma de fogo e, tão pronto, a sacou, deu 2 tiros para cima. Papai me mandou deitar no chão, ladrão, deitei. Claro, o 3º tiro seria para mim. Surge então um enxame de pessoas. Levo os 2 chutes gratuitos na costela direita, exatamente no mesmo lugar, e fico na sarjeta, protegido no desnível entre o esgoto e a calçada, minha barricada. Instalou-se uma gritaria, eu, por exemplo, gritei minha vida inteira. O enxame, de fato, é um enxame, abelhas, abelhudos, zangões. Rapidamente se dispersou, inclusive eu que saí sem prestar queixa alguma, não prestei, guardando tudo isso para mim. Usei o parâmetro do poderia ser pior, eu poderia estar morto, eu poderia estar mais machucado. Usei os alívios da sorte por estar assim, por não sei quem aparecer, por isso, por aquilo. Para dizer a verdade, não relaxei a queixa por causa disso. Pois até saí bem e tinha ganho de causa. Relaxei porque simplesmente não daria conta, sobretudo no estado de nervos em que estava, ansioso e prevendo mais ânsia, sem força para levar um processo, sem crença num sistema de justiça, com medo de represálias, já que sempre passava por ali, de rever o sujeito, o dono do tiro, durante a extensa e exaustiva via cruzes até o julgamento, especulava. 1000 vozes, outro enxame, agora dos meus arroubos e dos meus assaltos. Recolhi-me, entoquei-me, acometido de medo imenso de ter de abrir isso, de ter sido aberto, medo de terceiros olhos me sondarem pela fechadura sem chave da ferida. Medo disso vazar e mais ainda, medo de eu vazar, saindo de mim. Revisitava a cena e voltava para lá imaginariamente, investindo de vários sentimentos, todos extremamente intensos. Isso se espelhava em minhas ações. Sempre a flor da pele, sempre me consumindo. Se pensava na agressão, eu ficava agressivo, bruto, com todos os requintes que a imaginação obrava. Entrava em crise, pois todas as ações que me assaltavam eram impossíveis, inomináveis, expressões extremas de tudo ou nada. Babava, gritava, chorava, balia. Exauri meu corpo, perdi meu corpo. Já não sabia distinguir o que era ânsia, o que era real. Perdi o olhar, pesava a mão em tudo, jogava-me em tudo. E já não era mais o fato em si que me tramava, mas toda a carga simbólica e discursiva que me assaltava intermitentemente, fazendo-me sempre voltar cada vez pior. Imaginar é projetar ação. Você pode imaginar qualquer coisa, mas você está agindo. Se você pensa algo violento se mexe. Pois, no fundo, o pensamento é frequência. E frequência é movimento. Precisava de outro corpo. Precisava urgente montar outro corpo que me retivesse, que me reavesse, porque estava me vendo escorrer. Outro corpo parido daquele e tirado daquele outro corpo para minha vida não me escapar, para me vingar, não diretamente, não com a mesma moeda,
pois não responderia com o mesmo golpe. Vingo, à maneira das plantas e dos bichos, que vingam, mesmo que ferido, no revolto de sua própria gênese, do rebento de seu próprio germe. Vingo também, como vingança. Pois ali o meu eu reservado, aquele eu que eu tinha, tornou-se objeto de olhar público. E eu precisava dizer para o público como é que eu olho. Como é que eu olho? Como é que eu olho? Além cena. Intuí que todos os meus arroubos de assaltos violentos não eram meus e partiam de outros imaginários. Outros olhos me pressionavam e me acionavam o mesmo gatilho. Eu encontrava pedaços da minha cena em todo lugar, direto ou indiretamente. O linchamento é um ato tão simbólico que chega a ser literal, e é tão literal que chega a ser simbólico. Imaginai, cada pancada tira do sujeito linchado uma dor, um além-corpo que bale e que geme, uma dor que salta do corpo. Lembra do drama? Chega a ser corpo que bale, que geme, uma dor que salta do corpo. É isso que sai, é isso que se derrama. Mas o brilho que as pessoas veem de cada pancada é outra coisa. Os chutes, os pontapés, todo o ritual que vai até a morte e pós-morte, pois é possível também que alguém ainda bata no corpo morto. Toda agressão é um grande processo de extração de valor, de imagem, valor. A imagem de uma justiça que, na verdade, é um descontar, como se todas as injustiças se encontrassem retidas naquele corpo a se espedaçar. É isso que brilha do corpo linchado e excita mais e mais os agressores, porque um linchamento é uma peça completa. É uma peça que tem os personagens tudinho. Quem diz que não, o antagonista, o herói, o roubado, é uma peça ali. Um sacrifício em prol, e tudo isso, esse extremo anulamento é um sacrifício, entre aspas, em prol de um bem maior. Há uma peça aqui, um ato já armado, uma armadilha. Se eu entrar, tudo isso desce, mordaça, humilha, bate, tira a dor para extrair a justiça, para que a justiça reluza novamente aos olhos. Mas daí eu pergunto, por quê? Por quê? As imagens que me vinham à cabeça eram da mesma categoria, tão violentas quanto, até pior. E por que também eu não conseguia me desprogramar daquilo ali? Porque assim, eu tinha tanta imagem, eu tinha tanta coisa, mas eu não conseguia sair dali, sabe? Não conseguia pensar qual é a outra imagem que eu sobreponho a isso. Era só imagem de violência, assim, era só a mesma coisa. E pior, né? Porque minha imaginação vai para longe, né? Vai para muito longe. E a resposta, uma das respostas, estava todo o tempo na minha frente. Nessa cena estão todos os ingredientes de imagens amplamente comercializadas. Veja só, o herói, o vilão, o objeto de poder da vida e sobre a vida, a paz, o bem físico, a pancada, o prazer, o alívio e a paz. São imagens que a gente vê em todo lugar. Toda hora a gente vê essas imagens. O exercício de olhar as imagens mais comercializadas começou a virar outro assombro, pois as lia muito bem. Era a pesquisa que estava fazendo. Já não brincava como antes, porque antes eu assistia um filme de herói, eu ficava pensando assim, não me engana mais. Aí quando eu assistia de novo, depois disso, gente, como é que isso? Meu Deus. E está lá. E tem prazer. Era essa mudança assim, de coisa. E o pior é que essas imagens elas são muito invasivas e adquirem poderio de grandes verdades. Porque são imagens que são muito fabricadas. Um filme de herói é milhões. Sabe? A violência da fake news só vai porque vende. Raiva vende, isso vende, gente. Isso ganha um poder de verdade, criando signos muito poderosos, o que de fato a armadilha da venda captura. Todos os ingredientes da minha cena são
Todos os ingredientes da minha cena são ingredientes dos melodramas mais comercializados. Tu podes encontrá-los em 80% dos filmes e se baseia essencialmente no conflito entre duas emoções, diametralmente opostas. O bem e o mal é, por exemplo, o que mais se tem. A função desse conflito nada mais é do que extrair a pureza de um sentimento que se dá pelo contraste ou pelo embate com outro. O bem menos o mal é o bem puro. Melodia dramática. Canto. O bem extrai sua pureza do mal, se bate contra o mal e finalmente revela sua essência. Não é um conflito, saca? Não é necessário, o melodrama não é necessariamente um conflito. Eu tenho essa força que bate nessa. Pá! E vai batendo até isso sair. Até criar uma essência. Uma emoção bruta. Cadê? Me perdi. Beleza. Então, a ação do bem para derrotar o mal é uma ação imensa. E para fazer, melomaníaca, uma grande ação quase impossível, uma grandeza de ação que exige duas figuras principais, um vilão e um herói. Dois personagens extremos. Uma pequena nota, isso é digno de nota. Se você fala isso mais baixo, eu vou dar essa nota mais embaixo. No melodrama do marketing e da publicidade, destacam-se duas grandes emoções. Saca? Vamos primeiro só pensar no mecanismo do melodrama. Eu tenho uma força, o bem, e eu tenho uma contra-força, um canto e um contracanto. A ideia é jogar o bem contra o mal, mas para extrair, digamos assim, deixa eu ver uma possibilidade, a santificação. Ou eu jogo o bem contra o mal e crio a justiça. Sabe? Esse é a peça, é a armadilha. Bom, eu vou tirar esse relógio. No melodrama do marketing e da publicidade destacam-se duas grandes emoções. O medo, cujo maior avatar é a morte, e o prazer, cujo maior expoente é o sexo. Sem sexo e sem morte, nada vende. Nada vende. É muito difícil vender uma coisa sem a promessa do sexo e sem o medo da morte. Isso é Godard que diz. Especula-se sexo e morte para além das telas do cinema, criando-se ações cada vez mais maiores, peças sem saídas, tábuas de salvações cada vez mais distantes da realidade. Tudo parece tão puro. A felicidade, o bem-estar, a condição, a glória. Haja glória, meu Deus, é glória que nem presta. A pureza, nesse sentido, não é a verdade, embora seja considerada como tal. É a bruteza, a força, mesmo que límpida, das emoções que brotam de tais imagens. Pois para criar pureza eu preciso de uma violência positiva. O grande e sempre eterno sim comporta também o grande e poderoso não, como um jogo de luz e sombras. A luz ofuscante e a sombra impenetrável. Mas não se engane, tudo isso são tão só miragens, sedutoras miragens, devoradoras de olhos, ingredientes de um melodrama maior, o fascismo. Pois veja bem, é possível que exista, isso é perfeitamente possível, que exista um herói sem fascismo. Mas não existe fascismo sem herói. Não existe. Uma pequena anedota. Eisenstein, um cineasta russo, ele foi chamado a atenção por Stalin, né? Stalin foi um grande ditador da Rússia. E o Eisenstein, o personagem dele era o povo, né? Não tinha herói. É o povo, né? E o povo se move como um rio. O povo é uma força bruta, né? A natureza. Está mais perto da natureza do que alguém levando o povo. Mas aí o Stalin pegou assim, ei, Eisenstein, é o seguinte, tem uma coisa para te falar. Cadê o herói? Cadê quem vai levar a Rússia para a glória? Né? E o que Stalin fez, vocês conhecem, né? Depois. Bom, melodrama. O segredo o segredo da miragem, e assim, tudo isso, todas essas emoções, sobretudo quando elas são muito fabricadas, elas são miragens, elas são mais miragens, elas são muito distantes do real, porque elas são encavaladas, sabe? Elas são encavaladas. Então, o segredo de uma miragem, de uma grande miragem, não está na luz que ela oferece,
mas no deserto que a fabrica. Para fazer a irresistível miragem, eu preciso de um corpo em extremo estado de falta de algo, um corpo que ceda, um corpo cedente ou excedido, e eu preciso de um formidável deserto para que, a partir de sua crueldade, eu reflita o brilho da solução. Água para os olhos matarem a sede, com uma gotinha só. O segredo da miragem é o deserto que a condiciona e, ao mesmo tempo, a negação da violência deserto sobre o corpo, estados de carência, estados de falta, estados de esvaziamento, estados de confusão. Tudo isso, para tudo isso, há meios. Mas o que conta, de fato, é a revelação, com R maiúsculo. A magia que habita no revelado, a emoção. Não necessariamente o grande vazio que se instala entre emoção e ação. Se eu te dou uma grande emoção, eu te dou uma ação que é frouxa, sabe? Se eu te dou a felicidade, o que tu vai fazer diante da felicidade desse tamanho? Somos bombardeados de sentimentos por todo santo dia, felicidade, pavor, fortuna, euforia, poder, mas tudo parece variar entre dois polos, o medo e o gozo. Morte e prazer, falta e alívio, que são essencialmente emoções instintivas. O medo que se liga diretamente à sobrevivência e o prazer que pode ser inúmeras coisas, o universo inteiro. Porém, se eu vendo medo, meu prazer se torna apenas o alívio dessa falta, um lugar de puro alívio, uma miragem que vicia. Está aí a pornografia que está aí, desde de 1900, não sei quanto. Tudo é trabalho, mas parece que o trabalho para cá, assim, tudo é trabalho, mas parece que eu trabalho para cá, para este fim, para o meu patrão. Dou minha força para ele, meu trabalho, minha cognição está com o meu patrão, para o meu emprego, para ali e tudo mais. E parece que quando eu ganho dinheiro, o resto, o meu prazer, a minha alegria, a minha sexualidade, eu deixo de trabalhar, não é meu trabalho, eu compro isso. Eu compro isso. De desenvolver, eu compro a coisa feita ou, mais ainda, apenas o efeito da coisa. Sensações puras reveladas pelo medo criam ações impulsivas e saídas miraculosas. Sombras imensas para que a luz, uma pequena luz, seja a imediata e única salvação. Tudo ou nada, melodrama, e a venda sempre ali no meio, apontando direções. E eu sinto isso na pele, literalmente, melodrama. Minhas crises de ansiedade se dão por um processo semelhante que piorou depois da cena do linchamento. Esse sistema de bater e purificar, de opor. É primeiramente um medo que me invade, indo tão fundo a ponto de me agitar, de ameaçar a vida. Eriço, fico pronto, não paro de agir. Não paro de fazer, não para fazer algo específico, mas para fazer uma coisa que ainda não sei o que é, embora sinta ali a necessidade de estar de prontidão, agitado, expandido, prestes a saltar, a disparar sei lá o que para fora. É um estar pronto para tudo. Ao mesmo tempo, todas as especulações desenham ações imensas, maiores do que a realidade, esmagadoras. Matar isso, derrubar aquilo, derrotar aquele e ganhar aquilo. Ações especuladoras que me espelham num outro distorcido, que me espreme ainda mais esse corpo que se contorce entre o nada e o tudo, tudo ou nada, variando entre extremos, voltar para o útero da mãe que não me cabe mais, ou sei lá, pegar uma metralhadora e sair atirando em tudo. Como tudo isso é impossível, porque é polarizado, surge um impulso bruto, uma volição extrema que vai consumindo e consumindo. Vontade de gritar, de sair correndo na rua, de quebrar a casa inteira, de morrer de uma vez. Impulsos que vão queimando tudo, até sobrar apenas o corpo em seu avesso, colapsado, oco, pressentindo a morte, desesperado pela salvação, qualquer uma. Eu só saí desse mecanismo, que todo o tempo acontecia, sobretudo depois do episódio, dessa presença dominante do medo em quase tudo, quando descobri que sou também melodramático, mas por natureza. Eu sou melodramático por natureza. Em outras palavras, eu sou bipolar. Eu tenho uma bipolaridade. Eu vario entre extremos. Isso a bipolaridade é isso. É um melodrama. 10 anos de crise de ansiedade, um grande trauma, um puta trauma, está aí o diagnóstico, varia entre polos e cria sensações brutas. Melodrama pelo viés dramático, bipolaridade pelo viés clínico. Em minha peça corpo,
a essa outra armadilha que eu estou investigando. O que penso não é muito separado do que sinto. Não tenho esse centro eixado no eu, pois tudo é grande, tudo se amplifica, tudo para dentro, tudo, tanto para dentro, para o que sinto e percebo, como para fora, para o que expresso e solto. Essa é a minha armadilha, que condiciona meu corpo e me performa. Eu extrapolo, eu passo demais para o outro lado, ou me arrebentando, ou me arrebentando, indo para dentro, indo fundo no íntimo, ou espremendo, soltando tudo. É um sentir extra enchido com um exprimir extravasado. Maré absurda, puxo e repuxo. O jogo disso, a peça para trabalhar isso é bem simples. E aqui para mim me vem a ideia de peça, a ideia chave do que é peça. Assim. Para mim peça é uma pequena programação. É um jogo. É um jogo para você reprogramar a cognição. Para mim, quando eu faço uma peça, eu sempre penso em como eu vou me reprogramar. Não necessariamente o que eu vou dizer daquele assunto ou não. Para mim, uma peça é uma língua que eu aprendo. E vou treinando, né? Vou treinando e treinando. Então, para mim, o jogo dessa peça ainda inacabada, é bem simples. É não extrapolar, sabendo bem extra-encher, e sabendo bem extravasar. Para encher e vazar, você me estrepa todo. Entendeu? A peça, a armadilha é bem simples. É só não extrapolar, sabendo bem extra-encher e sabendo bem extravasar, para encher e vazar sem tragar tudo para dentro e sem me pôr inteiro para fora. O puxo é um não sei que me invade e me arrebata. Não é necessariamente medo, é só um puxo. É um eco que me faz vibrar inteiro, que me convoca para algo. Preciso saber o que o corpo está fazendo. Estou correndo? Estou fugindo? Estou vociferando? Que eu é esse que está me ressoando? Um sentimento é um estado. São grandes vibrações, como tons musicais, dó, ré, mi, tristeza, alegria, ódio. Tudo isso faz vibrar. É como música. Possuem arquiteturas imensas, moventes e intrincadas. Não é? A gente tem a nota bruta da tristeza, né? Mas não a sutileza dela. A gente tem a tristeza no baixo, mas não tem a tristeza no alto. A gente tem a alegria na euforia, mas não tem a alegria no médio, né? E não tem a alegria na força. É bruto, né? Todo sentimento tem arquitetura. Eu sinto um impulso. Esse pulso me dá um impulso. O pulso que é forte. Os extremos que precisa evitar, a priori, é euforia e pavor. Esses são os extremos que anulam, né? Questão de sobrevivência. Esse não sei é uma batida que gera esse pulso não sabido, esse bum que ressoa como uma pancada que me arranca de mim. Eu tento entender isso, esse lago de emoções que me remexe e retorce meu rosto. O que está me remexendo tanto? O que meu corpo está ressoando? Sinto as mãos sempre em forma de garras, olhos arregalados, todos os músculos do tronco contritos, minha boca produz baba espessa, meu maxilar se preme, como se estivesse todo tempo mordendo algo, move-me abruptamente, sempre reto, sempre pulso, sempre forte. O que é isso? Que sentimento é esse? Vem uma pista, é a raiva. É a raiva. A raiva faz isso. Mas sim, uma imensa raiva de tudo, de todos aqueles que ali estavam, uma raiva que se junta a várias outras raivas, uma romaria de raivas pequenas, por exemplo. Eu detesto atrasos e coisas feitas de última hora, e grandes. Eu odeio violência, discursos políticos que não saem da eterna reclamação. Eu fiz uma lista aqui de coisas que eu tenho raiva, vou abrir para vocês. Do que eu tenho raiva? De gente indecisa que me atrasa, de coisas que empatam, que me impedem de criar, de demora estúpida, de morosidade que me prende, de reclame sem ação, tá ruim, vai logo e faz, de me abrir a todo instante para dizer algo que me toque e a pessoa não escuta, de repetições e ciclos repetitivos, de dores provocadas por maus hábitos, de ser extracobado, de falta de cuidado com o outro, de me entregar ao que não me interessa, de me perder na consciência e agir por impulso, de injustiça, de violência gratuita, de passividade diante de coisa grave e urgente, de gente que dorme até tarde na minha casa, de coisas emperradas que não se movem para frente, sobretudo coisas públicas e órgãos públicos, de artista de ocasião ou de status,
de pessimismo. Apesar de tudo, eu sou um homem otimista, eu detesto otimismo. De euforia revolucionária. Vamos lá, vamos sim, vamos. De bagaceira pela bagaceira. De autoritarismo e, sobretudo, de mim, quando pratico tudo isso. Eu vou ter aqui, kkkk. Bom, mas aí vamos ver essa violência, tal. Ela se manifesta aí, mas não é isso. A raiva é fúria, sim, ela pode enfurecer, mas furioso também é o mar e o bater das asas do beija-flor. Mais ações. Brado, tremo, me contorço, me mordo, choro, sim. A raiva se origina do choro. É o choro, e o choro é uma grande falta. Algo é tirado, o tirado deixa um oco, um suco que puxa tudo e chora. Uma criança chorando esperneia, se rebate, grita, agride, morde. Quando recebe o que quer, relaxa, nina, se sente salva, é protegida. Vê a raiva dos discursos políticos, assim, vê a ação mesmo, não o discurso, mas a raiva. É um choro. É um choro com gradações. Não um choro, esse filho de uma puta. É mais ou menos isso. Tu não vê, por exemplo, quando um tigre vai caçar uma gazela, tu não vê raiva. Tu vê fúria. Diferente. O tigre não fala assim, isso, a gazela, filha da puta, aqui, ó, tu tá olhando aqui, eu vou te pegar. Seu tigre, não. É um bote, é outra coisa, é quase erótico isso. A raiva não. A raiva é ladrar, é chorar. Sabe? Algo que não te está tendo aqui. Não, eu quero isso. E aí se completa a trindade. A raiva ao lado do medo e prazer é algo extremamente vendido. Vende aquilo, pois cria rivalidade, cria o inimigo que extorque o bem, cria agressividade em todas as ações. A raiva e o medo e o gozo cartástico, a santíssima trindade das vendas. Eu imputo o medo, a grande falta. Eu forneço o alívio, a grande salvação. Eu promovo a raiva, esse incessante não poder, que cria inimigos, que cria competição, que cria um extrafazê intermitente, que cria cegueiras, que só quer se livrar, que só quer se ver livre, embora a liberdade esteja longe de suas mãos. Para um ser chorante, a gente dá o agrado, o imediato. Então a gente está numa sociedade extremamente medo, prazer e raiva. Não dá. Assim, é muito instintivo, né? Isso se vende muito. Isso esvazia o corpo completamente, saca? A raiva é o meio para o qual o medo seja expurgado, para que a morte seja matada, gerando assim salvação, a coisa pura. Essa é a chave melodramática que se expressa em quase tudo, onde o marketing dita as regras, no ambiente de trabalho, nos filmes de ampla comercialização, em tudo, gente, em tudo. Essa tríade está aqui. É um trabalho cognitivo escrachado, é uma peça, é uma programação. Você está vendo aqui, você está vendo ali, você está vendo ali, você está vendo ali, você começa a pensar assim. Você começa a pensar que existe um grande vazio, ou que existe alguma coisa te ameaçando, mas assim, isso é ficção, gente. Isso pode ser ficção. Pode ser real, mas tem um discurso filosófico não, imagético imenso ali que está te premendo nessas duas sensações, nessas três sensações que você não consegue muito bem o que fazer. 3 emoções instintivas que nos levam a estados impulsivos e para os quais há sempre uma saída mágica. No fundo, no bombardeio das grandes ações impulsivas é o agir que é extraído, o poder de ação, concedido a figuras grandes rotes vestidos de grandes objetivos. Uma sociedade subjetivamente escravizada que tão só olha o efeito e não o feito. Uma sociedade que tão só aponta, educada a dizer que isto está lá, é o que ela faz. Aponta, olha, move o dedo. Toda a imensidão dos gestos reduzida a isto. A olhar e apontar o dedo. Eu olho a imagem que me assalta e aponto o dedo. Cadê a revolução? Está nesse filme. Cadê a revolução? Está lá. Está lá. Todavia, esse é apenas um desenho melodramático. Um desenho. Um possível desenho. Eu posso jogar outras coisas no melodrama. Eu posso cantar outras coisas. O problema não é o melodrama, veja bem. É o que eu ponho para rodar nesse dispositivo. Aqui eu tenho 2 emoções e o meu que faz com que uma se bata contra a outra.
que uma conflite contra a outra, extraindo efeitos até gerar a sensação pura. E eu posso colocar outras emoções nessa máquina e também fabricar outras purezas a partir daí, da minha máquina bipolar, da minha máquina esquizoide bipolar. Eu jogava a raiva contra o medo. Medo, engano, erro. Tentava livrar o medo com a raiva, mas a raiva é choro, e quando choro, choro de medo e me entrego a qualquer salvação. Não tem saída aí. É um labirinto cujas paredes são monstros, é um quarto escuro cheio de frustrações. Porém, não posso negar a raiva, nem o medo, são sentidos que me avisam, e se sou assaltado por eles, preciso me reatar para não entrar no ciclo da ânsia, no instinto, né? A raiva. O que eu quero, o que eu quero tirar dali, daquela cena, daquele episódio que me condicionou nesse ciclo sem fim. Que voz jogo contra a raiva, que é choro, que é espremer-se, que é grito, que é verbo esgaçado, que rasga e rasga sem voltar para costurar. O quê? O quê? É a fúria. É a fúria. É a fúria que eu vou cantar. Não é a raiva. Não é a raiva. A raiva é o contracanto. O canto para o anulamento. Eu preciso arrancar minha fúria da raiva, pois a fúria é isso que me arranca de mim. Isso que me põe para fora. A fúria do chute que afunda a costela, do olho que inflama vermelho risto. Fúria é o grito da garganta liquidando. A fúria é a bala atinada de pólvora. Papá te deita, filho da puta. Fúria é o mando. O que mando? Eu mando todo mundo pra porra. Vão-se pra porra, bando de caralho. Furioso é um enxame mugindo. Coitado, coitado, pra lá e pra cá, condenado pastos. Cabritos infernais, a merda que se afoguem no próprio berro, furioso é o berro do corpo balindo, arrebentando, arrebentando, arrebento, não. Eu preciso tirar a fúria da raiva, preciso tirar a fúria da raiva, fúria é o que arranco de mim, arranco-me de todos os olhos, todo lume de olhar que me suspeita, sai daqui, saiam daqui, tiro tudo que me veste e investe, crua nudez, crua, pura, poro, oro, oração. Furioso é o grito, furioso grito para o espelho, aparece, aparece, aparece fantasma e costura teu rosto no meu, costura o espelho no meu rosto. Espalho minha pele nas paredes, céu de mim, céu de mim. Furiosa é a carne viva, serzindo o verso do dentro. Gemo, 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 o som do corpo oco. Torrencio desejos. Ardo, me torço. Urro, me encho de mar. Rebento, me encho de ar. Rebento e canto. Nasço de novo. Bruto, fúria, fúria, fúria. Cunha em meus olhos a explosão da aurora, arranca do meu corpo o puro e bruto do meu nascimento. É isso aqui. Soltei isso. O texto ele está cru mesmo, gente. Ele está enrolando, ele está indo. Aqui, sabe o que ele está? O estágio que ele está? Ele está no estágio em que eu vou ficar treinando ele, treinando, e vou passar para os amigos depois. Esse é o ponto. E aqui, descortinando um pouco do processo, vocês podem se levantar. Vir para cá. Ai, tudo mais. Na água o olho dança. Tem duas imagens aqui que me são chaves, que é o Narciso e a sereia. O Narciso é, tipo, você olha para o espelho d'água, a água vibra. É um conto que fala de emoção. Eco, emoção. Então tem essa coisa da água, emoção, que o Narciso olha, né? E o espelho, se tu observar, ele é um lago erguido. É um lago sem fundo. O lago se afunda, né? No espelho não, se rebate. Tem isso aqui, deixa eu ver outra coisa. Todo poro é oração. O herói, Eros utilizado, celui que a fé a te vir, performador da grande ato, empresa visão, herói utilitário do Eros. Porque o herói faz para você, ele goza para você, ele faz o que você não quer. Empreendedor de primeira ordem, funcionário do mês. Deixa eu ver outra coisa. Coisa que eu acho interessante. Je ne suis pas un héros, je suis un héros. Héros
e héros em francês é Eros e herói. O Duchamp ele tem uma frase que é Rose, que ele tinha uma drag dele, que é a Rose. E quando ele se transformava, ele falava assim, Rose, 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 Rose. E Rose é Eros, ao contrário. O herói é o escravo simbólico. Deixa eu ver outra coisa. O dado para o morto como dado. A dor é o ferrão da abelha morta. Foi o francês que inventou a guilhotina. A língua francesa, que é cortante. Miragem, deixa eu ver aqui outra. O diabo é o pai do meme. Por quê? Se tu olhar a Divina Comédia, o Inferno, tu vai ver que todos os atos, os castigos, eles são repetitivos. Você vai rolar essa pedra até o fim. É uma imagem que fica rodando, né? Você vai ficar com a cabeça e todo dia vai vir assim, 1 quilo de merda e passar. É mais ou menos isso, né? Então, o primeiro inventor do meme foi o Satanás. É só o mar que sabe do oco da terra. É só o mar que sabe o oco da terra. Deixa eu ver outra coisa. É tão bonita a arma que nem parece que mata. Parece ser sol. Vamos para o outro lado. Aqui é o processo. Dá para chegar para cá, vocês virem para cá. Como o texto está inconcluso, ele tem umas coisas assim. Aqui, para mim, é a máscara que eu uso. Isso aqui não dá para saber, porque eu não sei desenhar. Mas a imagem que me vem, gente, dessa coisa da bipolaridade, desse boom, é que tem um boi, que passa por um beija-flor. É um boi que passa pelo espectro de um beija-flor. Imagina o boi passando pelas asas do beija-flor que fazem isso. Assim. É mais ou menos isso, esse mecanismo. É a imagem que me vem, sabe? E aqui é a armadilha, o esquema da armadilha. Eu fui pesquisando pesca, coisas assim. Tem a deixa, o ganho, o que leva, o nhaque. Bom, essa máscara, para mim, ela é como se fosse uma programação, saca? Por exemplo, eu queria me entender por que eu estava com tanta crise, por que diabo era isso. Eu fiz esse texto e estou fazendo. E aqui a máscara, ela tem assim esses dois sentimentos, raiva e fúria, que eu trago no final, que eu vou montando no final. E aí eu vou estudando o que é isso, sabe? Qual é a diferença de uma coisa para outra. Por exemplo, a raiva é euforia, ela vai para euforia. A fúria vai para a explosão, que é diferente, sabe? O choro do bezerro e depois a vibração. Eu vou treinando esses aspectos e tentando me jogar aqui dentro. Jogar minhas memórias, jogar coisas do diário e vou escrevendo. A primeira programação, botei errado. Mas, enfim, é daqui para cá. Era essa programação. A programação que sai daqui é aquela, que é assim, é tipo um mantrazinho. Não extrapole, não extrapola, não extrapolar. E para isso não encha e não extravase. Essa é a programação. Essa é a peça para mim, assim, para mim. Como é que eu me lido assim? Essa é a minha peça. Mas antes desse sistema, que para mim agora é simples, era desse jeito, ó. Era bem aqui. A priori eu ia ser um vendedor. Eu ia vender a máquina de desdramatizar. A máquina de furar bola de leite. Assim, eu tinha uma ideia de que eu vou pegar e desmascarar todo o universo das vendas e fazer a máquina que tira uma câmera sem magia. Bom, eu sou um vendedor, aquele que faz venda desfazendo outras, para você ter finalmente sua máquina de fazer ver. Com esta máquina, a machinha furar bola de leite faz com que você vá ao seu nascimento, mate sua mãe, se pegue ali do ventre esvaziado, se coloque dentro de si, geste seu próprio outro, a fim de que este se torne esta coisa outra e trabalhe em seu benefício. Esta máquina transforma terror, ou grande outro, em maravilha, ou grande amor, a partir da seguinte programação. Não tenha medo da ação e faça um fantasma para você conversar. Fiz.
Aprenda a gemer para conseguir sondar o mundo alheio e pedir o que você quer. Chorando a gente geme. E geme tanto que canta. Experimente se entregar para a vida, se despindo de você, arranque sua pele, refaça e costure de volta em você mesmo. Like Rambo 6, o inferno é o que você quer que ele seja. Essa frase de Rambo é muito linda. Faça o inferno e tenha fé nele. Faça o seu inferno e tenha fé nele. E por fim, aprenda a nadar em seu próprio útero para se tornar um peixe e não se afogue mais em mares alheios. Salte. Aí a proposta era outra, né? Esta máquina custa 2 salários mínimos, mas você pode também adquirir o guia Do It Yourself, com explicação do próprio inventor, Dr. Igor Nascimento, pelo preço de 2 refeições. De graça, você pode poder uma área de suporte profissional, que é o artigo científico Aurora do Bonfim. Descrição da máquina. Eu ia fazer, né? A ideia era fazer o texto, levar aqui no final, vender o texto, né? Você me dá R$20. Aí aqui é mais ou menos o esquema que está lá. O Canevatio, que é as ações. Um Canevatio, eu não entendo o Canevatio como assim, primeiro tu faz isso, segundo tu faz isso. Não, é tipo sistemas de ações que você... Tipo, pequenas peças. Pequenas peças. Por exemplo, aqui tem 3 ações aqui que me pegam, que é rasgar, me abrir, me fechar, frear para isso não sair. E cortar, né? Cortar, olhar tanto que a coisa vem. É basicamente essas 3 ações que eu vou jogando ali, que eu vou tentando jogar. Eu vou para esse lugar. E aí vai, né? O corpo. E bem aqui tem uns versinhos. Aqui. Eu tenho um negócio que me abre no meio em 2, um que chora e outro que salta. A segunda cena. Eu ia e não fui. Já era demais dar-se assim a olhos terceiros. Olha o olho que olha o olho como ele fura, corta e pá. Rasgaram-me dali, tiraram algo que não era meu, nudaram outra coisa que me fazia olhar e olhar. Agora eu rasgando, eu sempre pronto a tudo. Corpo cu, pé disposto, assombrado de ações que não eram minhas. Mas de quem? Do Rambo? Bom, e aqui vai, né? Tem mais coisa aqui. E aqui é a cena do linchamento, né? Eu que assim, esse grande coisa assim, o que eu pretendo ainda fazer no texto é transformar o arrebento em rebento. Saca? O arrebento é da raiva. A raiva só rasga e não costura. O rebento é a coisa que nasce e brota, sabe? E a gente pensa assim, não, tudo que é feliz, tudo que é vida parece ser calmo. Não, assim, nascer é violentíssimo. Nascer é arrebentar. É arrebentar mesmo. E a gente só pensa a fúria com a raiva. Com a raiva. E a gente tira a nossa fúria, que é a vida bruta, né? A vida é uma fúria, né? Olha como uma estrela nasce, saca? É furioso. E a gente tira a fúria, joga a fúria para a raiva, e a gente não sabe o que está nascendo da gente. Bom, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu, gato. Valeu.